Olá a todos, estamos iniciando o segundo episódio de nossa série de podcasts no canal Lepantocast. Hoje a gente vai mergulhar num dos artefatos mais enigmáticos e, eu diria, debatidos da história, o Sudário de Turim. Temos aqui bastante material, né? Análises científicas do projeto STURP, aquela datação controversa de carbono 14. Sim, e também as perspectivas médicas sobre os ferimentos, relatos de especialistas como Barry Schwartz, que foi o fotógrafo oficial lá do STURP. É muita coisa. Exato. A nossa missão aqui é tentar desvendar, assim, as descobertas mais intrigantes e também os debates, né? Tudo em torno desse longo pano de linho. Ele tem uma imagem muito tênue, de frente e costas, de um homem que parece ter sido crucificado. E o mais curioso, né? A imagem se comporta como um negativo fotográfico. E mais ainda, ela contém informação tridimensional. É algo realmente único. Único mesmo. Ok, vamos começar por aí. Pela natureza dessa imagem, já começa o mistério, né? Sem dúvida. Olha, não é pintura. Isso ficou claro bem rápido, não tem pigmento, não tem aglutinante, nada disso que você esperaria numa pintura medieval, por exemplo. O Schwartz e a equipe do STURP notaram isso logo de cara, então. Sim. É, a imagem ela está confinada, tipo, só nas fibrilas mais superficiais do linho. Uma camada finíssima, sabe? Coisa de micrômetros. E essa história da tridimensionalidade, como que funciona isso? Ah, isso é, talvez, o mais surpreendente. Usaram o equipamento, o analisador de imagem VP8, que a NASA usava para mapear planetas, imagina. Nossa! E o que ele mostrou? Ele mostrou que a intensidade da imagem, quer dizer, o quão escura ela é em cada ponto, corresponde à distância entre o corpo e o pano. Onde o pano estava mais perto, tipo na ponta do nariz, a imagem é mais escura. Onde estava mais longe, ela vai ficando mais tênue. Para até sumir. Isso. Desaparece ali por volta de uns 3, 4 centímetros de distância. Uma foto normal, uma pintura, nada disso codifica a informação 3D dessa forma. Fascinante. Agora, falando dos detalhes, os ferimentos que aparecem na imagem, eles são compatíveis com o que a gente sabe da crucificação romana? A consistência é notável. Impressionante mesmo. Tem marcas pelo corpo todo, contaram mais de 120, que batem certinho com o flagrum taxilatum. Aquele chicote romano horrível. Exatamente. Com pontas de metal ou osso, que deixavam aquelas feridas duplas, sabe? E na cabeça não é uma coroa simples como na arte. São múltiplas perfurações. Sugere mais um capacete de espinhos. E o sangue? As manchas de sangue acompanham o padrão das veias e artérias. O rosto também. Tem inchaço, parece que abaixo do olho direito, indicando golpes. E a crucificação em si? A arte medieval quase sempre mostra pregos nas palmas, né? Mas o sudário, Pois é. O sudário sugere outra coisa. Os pregos parecem ter sido nos pulsos, numa área chamada espaço de destote, entre os ossos do carpo. e por que isso é importante? Primeiro, porque sustentaria o peso do corpo, o que a palma talvez não fizesse. Segundo, porque ali passa o nervo mediano. Ser atingido causaria uma dor excruciante e faria os polegares contraírem para dentro da palma. E isso está visível na imagem. Tá visível, é um detalhe fisiologicamente preciso. E os pés parecem ter sido pregados juntos, o esquerdo sobre o direito, com um único cravo. Uma morte terrível. A dificuldade para respirar devia ser. Exato. A pessoa precisaria se erguer sobre os pés pregados para conseguir expirar. Isso causaria mais dor, mais atrito, eventualmente a fadiga e o acúmulo de CO2 levariam à asfixia, hipercapnia. E ainda tem a ferida da lança. Tem, no lado direito do tórax, um formato elíptico, bem compatível com uma lança romana, e parece ter sido feita pós-mortem. E o sangue e água que o evangelho menciona? É visível. Tem um halo de soro, mais claro, ao redor da mancha de sangue principal. Em fotos UV fica bem nítido. Pode ser fluido pericárdico, plural, e o sangue em si. É sangue humano, tipo AB, e com bilirrubina alta, o que é comum em vítimas de tortura, de trauma prolongado. Com toda essa riqueza de detalhes, a gente chega na ciência. O que o Sturp descobriu de fato, lá em 78? Foi uma investigação séria, né? Muito séria. Cientistas de instituições de peso, Los Alamos, Sandia,
O foco era puramente científico. Como a imagem se formou? Eles ficaram dias ali examinando com tudo que tinham na época. E a conclusão? A conclusão principal foi negativa, digamos assim. Eles concluíram que a imagem não era. Não era pintura, não era queimadura superficial controlada, não era fotografia, não era decalque, nada conhecido. Mas eles não conseguiram dizer o que era ou como se formou. Exatamente. Não conseguiram. Os mecanismos que poderiam criar uma imagem com todas essas características juntas, superficialidade, detalhe, 3D negativo, continuam sendo um mistério. Ou seja, a ciência descartou as explicações fáceis, mas não deu a resposta final. Precisamente. Por isso muitos defendem novos testes, né? Com a tecnologia de hoje, talvez testes não destrutivos pudessem revelar mais. E aí entra a famosa datação por carbono 14 de 1988. Aquilo parecia ter resolvido tudo, né? Colocou o sudário na Idade Média. Parecia mais. Essa datação é extremamente controversa. 3 laboratórios dataram o tecido entre 1260 e 1390. Só que as críticas são muitas. Como quais? Principalmente a amostra. Tiraram de uma borda uma quina do tecido. Essa área pode ter sido manuseada, contaminada ou até mesmo reparada ao longo dos séculos. Há quem diga que era um remendo medieval. Faz sentido. E também questionam a falta de uma amostra de controle, quimicamente igual, do corpo principal do pano. E depois, análises dos dados brutos mostraram inconsistências estatísticas. O próprio Ray Rogers, um químico do STURP, publicou estudos mostrando que a amostra datada era quimicamente diferente do resto do linho. Quer dizer, nenhum teste consagrado como carbono 14 é infalível para um objeto tão complexo. Exato. E olha, mais recentemente surgiu outra técnica, WAY-XS, espalhamento de raio-x, que analisa a degradação da celulose no linho. Essa técnica sugeriu uma idade bem mais antiga, compatível com 2000 anos. Sério? Mas isso já está confirmado? Ainda não. Precisa de mais validação, outros laboratórios testando, mas é mais uma peça nesse quebra-cabeça. E a história documentada do sudário? De onde ele veio? Bom, ele aparece na França no século XIV, mas a posse mais longa foi da Casa de Saboia, a família real italiana. Foi o último rei, Humberto II, que autorizou o STURP. E ele deixou para o Papa, né? Isso. Em 1983, no testamento, ele não deixou para o filho, mas sim para o Papa da época, João Paulo II, com a condição de ficar em Turim. E o contexto judaico do primeiro século? O pano em si, as práticas? O tipo de linho, a trama simples, são consistentes com achados arqueológicos de tecidos funerários judaicos daquela época. E tem o debate sobre o sudário de Oviedo. Aquele pano facial. Isso. Alguns pesquisadores veem uma correspondência incrível nas manchas de sangue, também tipo AB, com as do sudário de Turim, como se tivessem coberto o mesmo rosto. E a lei judaica, né? Proibia imagens, proibia tocar em sangue. Isso poderia explicar um período de segredo inicial. Preservar algo assim seria arriscado. É realmente um objeto que desafia, que cruza tantas áreas? Totalmente. O que fica claro é a complexidade. A ciência moderna diz, não é uma falsificação simples, não é pintura, mas não consegue dizer, é isso. As características são únicas, inexplicáveis pelos mecanismos que a gente conhece hoje. Então, no fim das contas, o que isso tudo significa? Para quem busca entender, o sudário continua sendo um profundo mistério, né? Ele liga a ciência, a história, a fé de um jeito muito particular, força a gente a questionar o que a gente considera como prova, como evidência. Talvez é. Talvez o propósito final do sudário não seja dar uma resposta definitiva, sabe? Talvez seja provocar perguntas. Perguntas mais profundas. Sobre sofrimento, sobre fé, sobre os limites do nosso próprio conhecimento. As evidências físicas apontam para um evento real, brutal, mas a natureza da imagem em si desafia a nossa compreensão científica atual. Talvez, como alguém disse uma vez, acho que a mãe de um dos fotógrafos do STURP,
o simples fato de ter sido preservado por tanto tempo, apesar de tudo, já seja um testemunho silencioso, né? Fica a reflexão sobre o que essa imagem silenciosa nos comunica através dos séculos.